Olá pessoal, estamos então aqui para podermos fazer a nossa apresentação sobre o curso de fotogrametria terrestre. Vamos procurar trazer aqui abordagens sobre o uso da fotogrametria, sua aplicação, né? Trazer conceitos e teorias necessárias para podermos então perceber e começarmos a ter noção do uso da fotogrametria terrestre. Portanto, eu sou o Rosário Dilo, a princípio, primeiramente topógrafo formado pelo Instituto Geográfico e Cadastral de Angola. Sou formado em Engenharia Geográfica, pós-graduando em Ciências de Dados pela Universidade de Aveiro e a Universidade Agostinho Neto, CEO da Topogis. Falando em fotogrametria terrestre, vamos ainda trazer exatamente a definição da fotogrametria, porque existe a fotogrametria terrestre, existe a fotogrametria aérea. A fotogrametria, por definição e de acordo às suas origens, vem do grego, onde nós temos foto, que significa luz, ok? Gram, que significa descrição, e métrica, ou medidas, né, que é a última frase. Isso significa dizer, né, ou significaria que a fotogrametria é medir graficamente usando luz. Os fotógrafos, quando fazem a obtenção de fotografia, nós com nossos telefones, nós precisamos da emissão da luz para podermos então ter a fotografia devidamente. Portanto, a definição de fotogrametria até a década de 60 era ciência e arte. Obter medidas confiáveis por meio de fotografia. Isso implica dizer que nós queremos ter medidas confiáveis através de fotogrametria. Isso é uma definição da American Society of Photogrammetry, né, que é uma associação americana de fotogrametria. Por poucas palavras, a fotogrametria é a técnica e a arte de extrair de fotografias métricas a forma, as feições, as dimensões e a posição dos objetos neles contidos. Observem, nós estamos a falar de fotogrametria, não de fotografia. Logo, fotogrametria, como vimos aí, tem o último termo que tem a ver com medidas, né? Fotogrametria, ok? Por isso, disse aqui que ela é a técnica e a arte, porque é uma arte, obter fotografias é uma arte, ok? De extrair a forma, as feições e as dimensões e a posição dos objetos neles contidos. Portanto, foto, conforme já disse, é luz, grafia, escrita, então é o processo de fixar numa superfície sensível por meio da luz e imagens de objetos. Assim, é importante nós sabermos que quando nós estamos a trabalhar em fotogrametria, né, quais são os planos e os ângulos que devem ser tomados para nós podermos então obter a fotografia, porque a fotogrametria vem mesmo também de fotografia, mas são as medidas, né, e dimensões que devem e a posição que nós queremos dos referidos objetos. Portanto, os planos e ângulos de tomada que é importante nós termos noções, mesmo nós que vamos trabalhar com fotogrametria, né, são, nós temos, por exemplo, o plano de tomada, o enquadramento, a forma que o assunto da foto está posicionado, né, porque se eu tirar uma foto, tem várias pessoas, mas se eu tirar só numa das pessoas nesse mesmo grupo, ok? Ele tem um plano que foi tomado. Se eu tirar todas as pessoas, também tem um plano. Se eu tirar o meu corpo, é um plano. Se eu tirar o corpo completo, também é um plano. Por isso é que aqui diz que o plano de tomada é o enquadramento, a forma que o assunto da foto está posicionado e disposto na imagem. São usados para exprimir emoções, sentimentos ou sensações. Em retratos de pessoas, os planos possíveis são os seguintes. Nós temos o plano de detalhe, né? O plano de detalhe é aquele plano quando se focaliza apenas uma parte do rosto ou corpo da pessoa, ok? Só o rosto ou corpo da pessoa, nós estamos a falar exatamente do plano de detalhe, porque nós queremos obter o detalhe, né, do corpo ou do rosto dessa mesma pessoa, dando ênfase àquele ponto específico, que é o que nós queremos detalhar. A parte fotografada ocupa completamente a área da foto. Pode fazer com que uma foto pareça dramática, quando focalizada nos olhos, por exemplo, ou pode expressar ternura, quando o detalhe é da mão macia de um bebê. Por isso é importante nós termos esta noção também quando nós vamos fazer fotogrametria.
Nós estamos aqui a trazer definições de fotografia, lógico que é importante porque nós também utilizamos câmeras, então temos que ter estes conhecimentos, estas noções. Falando ainda dos planos e ângulos de tomada, nós temos o primeiríssimo e primeiro plano. Um é mais fechado e o outro um pouco mais aberto, porque nós temos o primeiríssimo e primeiro plano. Logo, o primeiro plano é mais aberto, mas geralmente retrata uma parte importante do corpo da pessoa, que representa o assunto da foto. Geralmente é o rosto do modelo, mas pode ser também um primeiro plano dos seios ou da bunda, por exemplo, se for uma fotografia de mulher pelada, por exemplo. Então, nós estamos aqui a falar da questão do primeiríssimo e primeiro plano. Plano americano, ok? Esse plano é muito conhecido para quem trabalha com câmeras. Quando eu estou a falar de câmera, estou a falar exatamente de fotografias, não só estáticas, como também em movimento, né, como vídeos. Portanto, o plano americano representa 3/4 do corpo, ou da cabeça até metade da coxa. Mais ou menos, é bastante comum em fotos de revista. Muitas vezes nós vemos em revista, por exemplo, na capa só uma parte do corpo, ok? Até a cabeça. Então nós estamos a falar aí do plano americano. Pode chegar da cabeça até a cintura, por exemplo, ou um pouquinho só mais abaixo, uma pessoa sentada com a fotografia, né, até um certo ponto, não apanhando os pés. Nós estamos aí a falar do plano americano. Portanto, vimos aqui alguns exemplos, nós temos ainda outros, né? Por exemplo, temos o plano inteiro ou geral, lógico, o corpo inteiro de uma pessoa ou várias pessoas, né? Uma fotografia de um grupo de alunos, uma fotografia, por exemplo, numa paisagem onde tem pessoas e queres tirar o plano inteiro ou geral. No caso de uma fotografia de um grupo, por exemplo, se fosse foto de arquitetura, né? Vamos já entrar mais ou menos naquele que é o nosso detalhe, o equivalente ao plano geral seria a casa ou o prédio inteiro na fotografia. Então, o primeiro plano, o plano geral, para a questão da arquitetura, nós estamos a falar o equivalente ao plano geral seria a casa no geral ou o prédio inteiro na fotografia. Pego um plano e tiro o prédio todo, então tenho aí em plano inteiro ou geral. Temos o plano panorâmico, né? Agora já temos também câmeras, mesmo telefones, que tiram fotografias panorâmicas, que é praticamente uma fotografia de paisagem, onde o enquadramento é bem aberto e pega, além do objeto assunto da foto, o contexto onde ele está inserido. O ângulo de tomada é basicamente a altura da câmera em relação ao objeto fotografado. O ângulo pode ser picado ou de cima para baixo, por exemplo, pegas a câmera, focas para cima, focas para baixo. O ângulo pode ser normal, com a câmera na altura dos olhos, pegas a câmera na altura dos olhos e faz a fotografia, ou também o ângulo pode ser contrapicado ou de baixo para cima. Ou temos então aqui alguns exemplos da evolução da fotogrametria, porque até hoje o que nós temos de fotogrametria, lógico que vem desde os tempos remotos, né? Quem foi a primeira pessoa a fazer essas fotografias para poder representar exatamente um plano urbanístico de uma determinada zona, e hoje por hoje nós temos aqui várias aplicações ou vários usos ou divisão da própria também fotogrametria. A fotogrametria métrica, ok? É normalmente dividido em fotogrametria terrestre. Geralmente a fotogrametria terrestre nós estamos no chão e obtemos as fotografias a partir do local onde nós, caso podemos utilizar uma câmera comum, conforme temos esta imagem aqui, podemos utilizar scans 3D ou outros equipamentos. É dividido em fotogrametria terrestre e fotogrametria aérea. Para a fotogrametria aérea nós temos voos convencionais, temos aqui uma primeira tentativa de fotogrametria aérea, né? Utilizando o balão, temos atualmente o uso dos drones também, ok? Então, na fotogrametria terrestre, as fotografias são tiradas de pontos fixos de coordenadas conhecidas. Já na fotogrametria aérea, as fotografias são tiradas utilizando avião, balão ou satélite, atualmente drones, e é bastante comum em fotos de revista também. Lógico, para quem trabalha com arquitetura, quem trabalha com engenharia, quem trabalha com topografia, sabe que é muito utilizado a fotogrametria
para podermos então fazer estudos de monumentos, para podermos fazer projeto arquitetônico, para podermos fazer algumas outras avaliações daquilo que nós levantamos. Nós temos aqui, por exemplo, primeira tentativa, conforme estava a dizer, da obtenção de fotografia aérea. Deixe-me só ler aqui: Elevating Photography to the Condition of Art, Caricature by Honoré Douer, published. Este foi a primeira tentativa de um levantamento de fotografias aéreas, né, tomadas a partir de Paris em 1866 e foi tomado por James Black. Foi a primeira tentativa de obtenção de uma determinada zona utilizando câmera comum e obteve então a fotografia conforme nós vemos aí. E nós temos aqui a obtenção de fotografia. Estamos a falar já de fotogrametria terrestre utilizando câmeras comuns. Esta é uma Canon. Vamos ver os processos de como devem ser tomadas as mesmas fotografias, mas lá para frente estamos a falar de fotogrametria terrestre. E aqui temos então o operador a preparar o seu drone para poder fazer também uma fotografia aérea. No caso, estamos a falar exatamente de fotogrametria. Avançando, vamos ver então aqui alguns casos de uso da fotogrametria terrestre. É assim, geralmente a fotogrametria terrestre é usado para questões de arquivos, entretenimento, topografia e fotogrametria. Por exemplo, na questão de arquivos, ele pode ser utilizado para fazer documentação de objetos. Vamos supor, temos aqui em Angola um Banza Congo, um Culumbimbi, que é um local cá em Angola onde tem, disse, a primeira igreja católica em Angola. Então queremos fazer uma documentação dos artefatos que lá estão. Podemos então fazer a obtenção das fotografias ou do próprio monumento da própria igreja e vamos tirando fotografias, e deve ser exatamente de forma sequencial. Vamos supor que nós queremos representar isso como um objeto 3D, temos que tirar fotografia em várias posições que não praticamente manter a equidistância, ok? Podemos aqui fazer questão ou uso da fotogrametria para marcos históricos, monumentos, já falei aqui do monumento do Culumbimbi, lógico, né? E preservação arqueológica, descobre-se, por exemplo, ossadas de um determinado tipo de animal, queremos representar em 3D, então podemos utilizar a fotogrametria terrestre, tirar as fotografias em várias posições e depois mandarmos para o software e termos então aí o objeto ou a ossada em 3D para poder ser utilizado para estudos desta mesma espécie referente aos ossos. A fotogrametria terrestre também é muito utilizado em entretenimento. Podemos mencionar aqui em jogos e em cinema. Por exemplo, já há, né, nós aqui eu estou a fazer uma apresentação hoje, o ano de 2022, no cinema e no entretenimento, isso já é muito utilizado. Cinema, jogos. Por isso é que muitas das vezes é possível representar um determinado objeto num determinado jogo, porque muitas das vezes foi-se fazer esse tipo de fotografia e tem-se então um modelo 3D e adiciona-se no jogo. Então, no entretenimento, ele pode ser utilizado em malhas estáticas, captura de objetos, conforme já disse, né, um objeto que nós queremos num determinado jogo ou que apareça num determinado filme, faz então essa fotografia à volta do mesmo objeto e podermos então modelar ele e termos em 3D para poder então estar aí no filme. Dados de referência, assim também como obtenção de semelhança de atores. Se nós notarmos, por exemplo, para a questão da obtenção de semelhança de atores, há muitos filmes onde são obtidos a fotografia do ator na forma de fotogrametria, vai se tirando foto à volta do mesmo, vamos supor o rosto, depois modela-se e mete-se aí. Muitos filmes atualmente são feitos neste sentido, nessa forma, para poder então se pegar aquele mesmo modelo que se obteve a foto, vamos supor que o ator já é velho, se poder então se fazer uma restituição e termos foto num período antes, num período depois, lógico, utilizando já algumas ferramentas avançadas, mas nós tendo já de desenho, né, mas nós tendo já aí o modelo em nosso computador, em que o mesmo modelo foi obtido através de fotogrametria terrestre. Para a questão da topografia e fotogrametria, é utilizado para mapeamento aéreo, inspeção de sites, linhas de transmissão ou inclusive mitigação de potencial de risco. Nós temos aqui, por exemplo, uma fotografia, ou melhor dizendo, uma imagem que representa a obtenção
de dados de fotogrametria terrestre, mas aqui está a se utilizar o que? Isso é um scan 3D da Faro. A vantagem do scan 3D é que ele fica posicionado num único sítio e ele vai fazendo então rotação e tendo então milhares e milhares de pontos à volta daquilo que o rodeia. Enquanto que quando nós estamos a trabalhar com fotogrametria terrestre utilizando câmeras comuns, nós temos então que nos movimentar obtendo para podermos então gerar o próprio modelo. Continuando. Temos aqui o processo de obtenção de fotos, conforme já estava a me referir anteriormente. Aqui nós temos, por exemplo, nós quando queremos fazer obtenção de fotografias de um edifício, vamos assim dizer, depois representar, vamos supor, para o pessoal que trabalha com desenho, AutoCAD, tem um alçado que deve levantar e poder então representar ou trazer para o AutoCAD e ter tudo dimensionado e assim ter os alçados todos desenhados. Então, tem que haver sobreposição, por exemplo, uma fotografia tem que sobrepor, né, alguma percentagem, vamos dizer assim, 70% a 80% da outra. E quanto mais fotografias nós tivermos, melhor e o modelo será então muito melhor representado, ok? Então, é importante que haja exatamente essa sobreposição. Se notarem aqui as posições da câmera, né, ele vai tirar a foto, anda mais um determinado metro equidistante, né? Quando eu digo equidistância, com distâncias igual, né? Ou pode ser de passo a passo, vai tirar também foto, vai tirar foto, assim sucessivamente até fazer a cobertura da zona toda que quer levantar. Nós aqui, este modelo que nós já temos aqui em 3D, que é este monumento que foi levantado, conforme vocês veem aqui, o operador ele vai obtendo foto e as fotos foram obtidas neste sentido, conforme nós vemos aqui em círculo. Fez um zoom, lógico, mas há exatamente sobreposição entre essas fotografias todas de 70% ou 80% entre as mesmas. Isso possibilitou-nos então gerar o próprio modelo. Nós podemos rotacionar e visualizar todo ele em 3D. Então, vai andando ou girando à volta do próprio objeto, conforme nós vemos aqui, obtendo as fotografias. Uma coisa importante nós vamos ver aqui é que são as boas práticas. E a outra coisa, antes de nós passarmos aqui para as boas práticas, né, é importante nós sabermos a distância que nós vamos dar num objeto que nós queremos levantar. Quando for objeto pequeno, lógico, nós podemos estar mais próximo, né, e nós temos aqui a volta dele. O mais importante é que nós consigamos exatamente, na posição em que nós estamos, conseguirmos ter a visualização daquilo que nós queremos levantar. Por exemplo, eu estou aqui, se eu vou tirar foto, não posso tirar foto e eu quero representar todo o monumento, não posso tirar foto que abrange simplesmente aqui. Então, tenho que estar numa posição em que eu tenho, então, esta projeção da objetiva que me facilita, então, visualizar os elementos todos. E quando for elemento mais largo, né, tem que ter uma equidistância maior, lógico. Passando para aquilo que é boas práticas. Primeiro, embora que já foi passado aqui alguns pontos sobre as boas práticas, para nós podermos então ter as fotografias, eu vou só trazer aqui um refresh, que é importante que nós devemos exatamente enquadrar o objeto ao centro. Nós temos a nossa câmera, a câmera vai nos apresentar o centro e vamos ter que enquadrar. Em todas as posições tem que ter exatamente este mesmo enquadramento e tem que ter uma equidistância, tem que estar equidistante ao objeto em todas as posições. Traduzindo para miúdos, a distância entre o operador e o objeto em todas as posições deve ser a mesma. Lógico que não será o milímetro ou o centímetro a mesma, mas é melhor passar aqui a informação aqui, deve ser a mesma para nós não irmos fazendo só de forma atabalhoada. E o outro ponto sobre as boas práticas, conforme já tinha mencionado atrás, deve haver sobreposição entre as fotos de 70% a 80%. Também é importante procurar manter o espaçamento entre a objetiva e o objeto, que é isso que eu tinha me referido. É importante manter esse espaçamento, essa equidistância. E quando possível, use tripé, que é para nós não termos que, por exemplo, numa posição a câmera ficou mais para cima ou mais para baixo. Quando for possível, usar tripé, lógico que terás um modelo com maior precisão. A outra coisa também que é importante, se a abertura da câmera é ideal que seja com foco de 8 a 16. Uma câmera define exatamente o foco e vai tirando, ajusta a visualização, o zoom
do objeto, consegues visualizar bem e podes ir tirando as fotos. Até podes tirando as fotos em manual, né, para que a câmera não vá então alterando a focagem. E por outra, evite foto com flash. A não ser se estiver a usar um difusor ou setup de iluminação. Mas se estiveres no ambiente em que exatamente consegues a luz natural, é sempre melhor, né? E também evitar, por exemplo, tirar fotos em locais muito transparentes, que vai exatamente influenciar no resultado do modelo que você irá gerar. Então, são alguns processos de obtenção de fotografias ou das fotos para nós podermos então ter, né, o nosso modelo devidamente modelado. E a outra coisa também que é importante saber é, se nós vamos querer que o software que nós vamos utilizar, ele nos apresenta o objeto, depois estará dimensionado, é importante que em campo nós tiramos, por exemplo, aqui neste objeto, e que nós fizemos foi tirar a altura desta base aqui, daqui para aqui, e a largura, porque no software você consegue exatamente definir isso, definir a escala, daqui para aqui são X, e automaticamente ele faz um processo de ajuste do mesmo objeto. E temos aqui alguns exemplos de softwares que podem ser utilizados quando nós estamos a trabalhar com fotogrametria para podermos então fazer o processamento das imagens. Por exemplo, nós temos aqui o Agisoft, que é ideal para fotogrametria aérea como fotogrametria terrestre, ok? Nós temos aqui uma fachada, né? Tu tiras as fotos, conforme se disse lá anteriormente, vai processando e depois vai ter então o teu próprio modelo. Então o Agisoft é um dos softwares também ideal para tal. Temos aqui o Blender, ok? Também é muito utilizado em fotogrametria terrestre. Temos aqui um ambiente levantado com fotogrametria terrestre e foi então importado no Blender para poder então gerar o modelo. E temos aqui o Meshroom. Meshroom também é um software. O Blender e o Meshroom são softwares grátis, basta ir ao Google, escrever Blender, vão baixar e vão instalar normalmente. Basta ir ao Google, escrever Meshroom, vão baixar e vão instalar normalmente e não precisa licença. Já o Agisoft é um software comercial. Lógico, para nós podermos ter a nossa fotogrametria terrestre, nós precisamos de recursos para além dos softwares. Uma câmera pessoal, conforme nós vimos a imagem anterior, pode ser também com um bom smartphone, pode ser com drones, principalmente quando nós estamos a falar de fotogrametria aérea, ou pode ser com scan 3D. Nós anteriormente vimos também um modelo de scan 3D. É só irem ao Google, escreverem, por exemplo, Faro Scan, ok? Vão conseguir ver muitas fotografias de scan 3D. Lógico que há outros modelos de scan 3D. A Leica, que é uma empresa que fabrica equipamentos de topografia e geodesia, ou equipamentos topogeodésicos, vamos assim dizer, também tem o seu scan, ok? E o BLK 360 é um dos modelos de scan 3D da Leica, também muito bom. Então, para concluir, eu diria muito obrigado e ficamos então aqui com a nossa apresentação sobre os processos e até a próxima. A próxima aula será exatamente sobre o processamento utilizando o software Agisoft. Pode ser também utilizado um outro software, um daqueles que eu acabei de mencionar anteriormente, porque o workflow, né, é geralmente o mesmo. Até já, Rosário Dilo, TopoGIS, e estamos juntos.